da disciplina de português. Tudo bem com vocês, turminha do quarto ano? Pois então, as nossas aulas têm que continuar, certo? E o que eu posso fazer, professora, para mim não ficar por fora dos meus conteúdos que vai ser trabalhado? E nós estamos em casa, né? Então nós não podemos parar, nós temos que prosseguir, né? E sabe qual é o livro que nós vamos usar hoje para falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo de português? É o nosso livro didático de português, tá bom? Você vai usar o nosso livro de português. Professora Gabriela, qual é a página que nós vamos fazer, que nós vamos poder acompanhar com a senhora? Gente, vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 26. Aqui, ó. Página 26, ok? Lá na página 26, nós vamos falar sobre os dígrafos. Dígrafos. O que é mesmo o nosso amigo dígrafo? Pois então, quando eu tenho o encontro de duas consoantes, certo? De duas consoantes, né? De duas letras, consoantes lá, que ela vai emitir um único som, eu chamo ele de dígrafo. Professora, volta aí que eu perdi um pouquinho o que a senhora falou. Pois então, nós temos a união de duas letras, né? De duas consoantes, tá bom? Olha aqui, ó. Duas consoantes unidas, tudo bem? Quando eu tiver essas duas consoantes, né, unidas numa palavra, e essas duas consoantes emitir um único som, ela vai emitir um único som, eu vou ter então o meu dígrafo. Dígrafo, tudo bem? Os meus dígrafos, ele pode ser classificado da seguinte forma. Ele pode ser chamado de consonantal, dígrafos consonantal, ou ele pode ser chamado de vocálicos, vocálicos, ok? Quando eu tiver esses meus dígrafos na minha palavra, essa união, né? Essa união de duas consoantes que emite apenas um único som, ele pode ser classificado como consonantal ou vocálico. Quando é que eu vou ter os dígrafos consonantal? Você sabe quais são eles? Para você aprender um pouquinho mais sobre os dígrafos e lembrar de forma engraçada e divertida, você vai ouvir a nossa música que tá lá na nossa sala virtual, onde a professora já colocou o link para você ouvir a música. Tudo bem? Assim você vai fixar na memória quais são os dígrafos. Ele pode ser mesmo o que, gente? Consonantal ou vocálico. Tá bom? Lá na página 26 de vocês, ó, página 26 do livro de português, lá tá mostrando ainda mais, se você ainda tiver muita dúvida, quais são os dígrafos. Quem é que lembra quais são os dígrafos, né? Já sabemos que eles têm dois tipos, certo? Ele pode ser o consonantal ou ele pode ser o vocálico, ok?
Ufa, professora, vamos dar uma respiradinha? Ó, o que você pode fazer neste momento agora? Lá na sua página 26, você vai fazer a leitura de um pequeno trava-línguas, tudo bem? Faz lá a leitura do nosso pequeno trava-línguas e dentro desse trava-língua você vai observar a união de consoantes, de letras. E essas letras emitem apenas um único som, por isso que é chamado de dígrafo. Mas, presta atenção, quem são os meus dígrafos consonatais? Eu tenho, aqui ó, olha atenção, eu tenho RR, eu tenho SS, eu tenho, o que mais? CH, NH, LH, XC, né? SC, eu tenho S cedilha e o nosso amigo GU e QU, tá bom? Mas o meu amigo GU e QU, ele só vai ser dígrafo se eu não conseguir ouvir a vogal U. Lembra que dígrafo emite um único som? Se o QU ele emitiu o som do Q e do U, ele não é dígrafo. Ele vai ser o quê? Um encontro de vogais, né? Que ele vai estar associado com outras vogais. Ok? Se eu tiver, então, o GU e o QU, e ele emitir um único som, só o do Q, e não emitir o som do U, eu tenho o dígrafo. Mas, se eu tiver esse GU e esse QU e eu conseguir ouvir a pronúncia da vogal U, eu não classifico ele como dígrafo, ok? Então, esses foram os nossos dígrafos consonatais. E os meus dígrafos vocálicos, professora? O que seria este, né? Ocorre quando? Quando eu tiver tanto com AM e com AN. Então, os meus dígrafos vocálicos, ele é aquele que sai tanto pela minha boca quanto pelo meu nariz, o som, tá? O som que eu emito daquele fonema, daquela união ali de letras, ok? Então, eu tenho I, O e ok? Lembrando mais uma vez, I, O e ok? Então, esses são os meus dígrafos vocálico, ok? E para você ficar ainda mais por dentro do nosso conteúdo, você vai praticar também o exercício proposto lá na página... Que livro mesmo, professora? Nosso livrinho de português. Você vai revisar o conteúdo que a professora já falou aqui para você. Você vai ouvir a música, vai praticar lá no nosso exercício proposto, lá na nossa sala virtual, né? E vai poder olhar no seu próprio livro. E vai praticar o exercício da página 27 e 28 e a 29. Lembrando, página 27, 28 e 29. Lá na página 28 e 29 vai falar sobre os nossos amigos QU e GU. Lembra que a professora falou que QU e GU só vai ser dígrafo se eu não conseguir ouvir a vogal U? Então fica aí a dica. Vamos ter atenção nos nossos estudos. E agora é com vocês, galera. Boa produção. E qualquer coisinha, qualquer dúvida, estamos aí no nosso grupo para você tirar suas dúvidas.
ok? Até breve, se Deus nos permitir.